Toda família vivencia pressões, gente. Seja micro ou macro. Tá? Alguém quer falar de uma pressão macro, que vocês consideram uma pressão que a família vivencia como pressão macro? De uma dimensão macro. Crise econômica, né? E uma dimensão micro. Gravidez na adolescência. Pode passar? É justamente isso. Pode abrir toda a tela. Duas pressões. Desemprego, discriminação, local de moradia, se mora numa favela muito violenta, né? Enfim, isso interfere nas suas... Então, são pressões que a família vivencia diariamente, seja macro, seja micro. Dentro de casa, mudança dos ciclos naturais de vida. Né? Ciclos naturais de vida, daria para a gente fazer um dia aqui sobre isso, mas vão todos os momentos que a família passa por crises. O nascimento, momento de crise, não é? Não é verdade? Muitas vezes vocês já perceberam, minha filha, jovem, então, grávida, pronto. Aí você estava sério estudar, minha filha, e acabou. Né? Ou nascimento planejado ou não planejado, é uma crise. Quando vira jovem, né? Uma família está bonitinha, vai virar jovem, gera outra crise. Né? O divórcio, uma crise. O falecimento, uma crise. Então, são momentos que a família passa por crise o tempo todo, cada um de seus membros. Né? Então, isso a gente tem que levar em consideração também. Quando chega para a gente, qual o momento que essa família vivencia? Tem gravidez na adolescência? Não, peraí, eles estão passando por um momento agora de uma crise. Se a gente passa por um momento de crise, como é que a gente sai dela? Vai sair. Na sistêmica, né, aí o Otto Lavinsky fala, a gente entra numa crise, mas depois volta à estabilidade. Né? Não a estabilidade, mas entra numa crise, desestrutura todo mundo, todos ficam mexidos, mas depois ela se arranja e retorna, né, a uma nova organização, ou manter uma organização, uma família. Né? E depois entra outra crise. Aí depois volta, se organiza novamente. Então, isso acontece. Entrou em crise, mas se auto-organiza. A gente fala auto-organização. Né? E isso é importante também quando a gente não trabalha somente com intervenções diretivas e acredita que a família tem a capacidade de auto-se organizar a partir de uma vivência, de uma crise. Então, ajudar ela a perceber-se, no momento que ela está em crise, o que está causando a crise, como é que ela lida com a crise, pode ajudá-la a sair e se auto-organizar. Né? Num caso também, eram 2 meninos abrigados, isso é no interior de Minas. E aí a mãe faleceu, eram 4 irmãos. Eles estavam no abrigo. A mãe faleceu, e a única referência que tinha era uma tia. Eles eram de filhos diferentes. Os 2 primeiros eram de um pai, os 2 últimos de outro. Os mais novos eram de um outro. E aí a mãe faleceu, e essa tia estava muito próxima, tia em parte de mãe, da família. E aí a indicação do grupo local, por que a gente, então, para esses meninos ficarem no abrigo, já que essa tia estava próxima, vamos pedir para ela pegar a guarda dessas crianças. Então. E aí a equipe técnica foi nesse processo. Durante esse processo, que ela ficou trabalhando com essa tia, e foi trabalhando, o pai do primeiro garoto veio e levou o garoto. Mas o pai mora sozinho. Ele trabalha e tal, ele mora sozinho, leva o garoto. E aí, a técnica, meu Deus, esse pai levou o garoto, e agora, o que eu faço? Não era para levar, eu não sei onde é que ele trabalha, eu não tenho tanta informação dele. Ela esperou. E aí, com o tempo, a gente percebendo, essa foi a auto-organização daquele momento que a família pôde se ver. Entendeu? Eles precisavam dar uma solução para aquelas crianças tirar. Então, o pai pega o caroço. Então, ela começa a trabalhar esse pai lá no lugar dele. Não na primeira ideia que ela estava tendo, juntar toda com a tia. E essa tia não ficou disposta a pegar as crianças. Não queria pegar nenhum deles. Então, ela começa a trabalhar. Então, tinha uns mais velhos. Então, ela começa a pensar novas alternativas para essas crianças, até para a autonomia dos mais velhos, que cuidavam dos mais novos e tal. Mas, enfim, foi se organizando, se auto-organizando, o pai pegou, e aí apareceu um outro tio e começou a visitar essas crianças que moravam numa roça.
ele levou as crianças lá para o interior, né, para morar na fazenda, nessa questão do interior de Minas. Né? Enfim, foi a solução que eles deram. As crianças não estavam no abrigo, estavam na fazenda e uma com o pai. Não foi a solução que o técnico pensou. Percebe? Foi a solução que a família se organizou. Isso é importante a gente ver se está organizando. Está bem no lugar que eles estão? Ok. Então, é isso. A gente apostar também que eles são capazes de se auto-organizar. Tá? E uma outra questão que acontece muito, os motivos do acolhimento. Os motivos do acolhimento, muitas vezes, são confundidos quando a gente julga a família por violência estrutural. Ela está passando por uma violência estrutural, a gente julga ela culpada por causa de violência estrutural. Já vi acolhimento porque a moça não tinha água tratada em casa. Aconteceu. Não tinha tratado água em casa, foi acolhida. O chão era de barro, bem arrumadinho, mas a água era do rio. A mãe pegava, colocava num filtro, e filtrava, mas a água saía um pouco barrenta. Tá? Então, acolhe essas crianças. Né? Um outro caso, a mãe estava trabalhando, o menino saía lá da comunidade, os filhos de 10 anos de idade encontravam com a mãe. E a mãe, varrendo, né, trabalha com gari. Então, ela estava varrendo a rua, os filhos encontravam com ela meio-dia, saía da escola, com a roupinha da escola. Tá, mãe, desce, vem cá. Enquanto eu continuo varrendo, vocês ficam brincando aí. Então, ela virava a rua, os meninos viravam a rua com ela, né, varrendo. E os meninos brincando, pedindo dinheiro na rua. Né? Paravam assim, me dá dinheiro aí e tal, fazia uma gracinha para pedir dinheiro no semáforo. Então, a abordagem social, muito bacana, foi lá, levou e tal. E aí, essa mãe tal teve que participar, perdeu a guarda, os meninos foram acolhidos num pequeno período, mas ela conseguiu eles de volta. E aí, conversando com ela, mas o que aconteceu por você fazer isso? Ela falou assim, não, mas eu não podia deixar meus filhos na comunidade, porque eu não tinha com quem deixar. Eu deixava com minha vizinha, mas ela começou a trabalhar. Eu não quero deixar eles sozinhos, porque minha comunidade está em guerra. Como é que eu faço? Se esses meninos abrem a janela, então não posso deixar eles em casa. Eu prefiro eles aqui comigo, porque eu estou vendo. Essa mãe quer cuidar dessa criança ou não? Não quer? Quem que está violando o direito ali? Né? Um pouco o Estado, não é? Se oferecesse um contraturno para essa mãe, uma creche, né? Um contraturno para esses meninos sair da escola ou ficar na própria escola o dia todo. Se a gente oferece isso para as crianças, essa mãe continua a trabalhar para dar o sustento para casa. Mas não, vamos lá, culpabilizá-la, porque ela está trabalhando. Né? Então, esse é e muitas vezes o afastamento da criança de casa é muito pelo olhar do profissional confundir esses dois lugares. Não estou falando que tenha violência. Violência, muita gente percebe dentro de casa, tem diversos meios, né? Mas, nesse caso que eu trouxe, não tinha. Né? A mãe, tudo bem, que ela estava colocando os meninos em risco na rua, mas se você fortalece a proteção, essa mãe vai apoiar, lógico, ela só precisa de ajuda, ela precisa colocar comida em casa. Né? Então, o apoio dos serviços públicos, nesse momento, era importante. Então, a gente não olha pelo que falta. A grande premissa do trabalho nosso, que a gente tem trazido, é olhar para a família não pelo que lhe falta, mas pela sua riqueza. Toda família, essa mãe que se parece a primeira vez que foi condenada, ela é uma mãe cuidadora. Quer que o filho esteja próximo dela, ela vai virando a esquina, os filhos acompanham, ela está olhando para os filhos o tempo todo, varrendo a ruazinha lá, mas ela está olhando, próxima dos filhos. Né? Então, se essa mãe é uma mãe cuidadora, eu vou trabalhar esse potencial dela. Né? Vocês já sabem os casos, lá no Rio aconteceu, o menino chegou, a mãe dele estava queimando a mão dele com cigarro. E aí chegou, né, no conselho tutelar e tal, olha só, você está queimando a mão do seu menino e tal. Estou sim, estou queimando mesmo. Mas por quê? Porque eu tenho que ensinar ele. Sim, mas você está cometendo uma violência grave, queimar a mão. Eu estou ensinando meu filho. Mas o que acontece? É porque, se eu não ensino, a favela vai ensinar. Ele roubou uma bicicleta dentro da comunidade.
Então, eu estou mostrando para ele o que não se faz. Porque se o tráfico pegar ele, já era. Dentro da comunidade não se rouba. E ele roubou. Então, mas você começou uma coisa muito grave, né? Então, se a gente não... E aí, como trabalhar com esse pai? Afastar essa criança, que esse é um pai culpado, ou essa mãe? Se ele está querendo cometer uma violência, não foi queimar a criança com cigarro, meu Deus do céu. Mas, no fundo, o que ele está querendo dizer? O que é a potência? Qual que é a riqueza dele, no fundo? Ele quer proteger. Ele não quer deixar o menino cair. Então, esse é o ponto que a gente vai trabalhar com ele. É o ponto que a gente vai trabalhar. Olha só, você quer proteger. Isso. Não vou falar assim, não faça isso, pai. Para de queimar seu menino. Eu não vou trabalhar em cima do problema dele. Eu vou trabalhar, caramba, você quer cuidar do seu filho não acontecer. Podemos fazer isso sem usar a violência como meio? Como é que a gente pode fazer sem a violência? Desculpa, só uma pergunta. Eu queria entender assim. Você acha que nesse caso caberia uma orientação antes de fazer o acolhimento? Sim. Nós temos que fortalecer as instituições de prevenir o acolhimento, o afastamento, mesmo seja temporário. O problema é que a gente sempre traga, ou mesmo que chega no acolhimento, o trabalhar dentro dessa perspectiva, a criança volta mais rápido para casa, por mais que esteja o serviço. Então, mas aí me faz pensar assim, já questionei muita coisa sobre isso, mas como fica a garantia de direito daquela criança, né? Que está ali, tudo bem, a mãe tem uma ideia boa, em muitos casos não acontece, da mãe queimar com ferro, queimar as mãos da criança no fogão, cigarro. E aí como é que fica? Né? Tem dessa perspectiva que, sim, não desacolher, trabalhar a mãe, mas e a garantia de segurança da criança? Exatamente. Porque pode ser natural para o pai e ele permanecer de uma forma contínua, né? Você acha que tinha que afastar o pai que fez isso? Não sei, eu estou aqui me questionando, porque eu me questiono muito sobre isso. Em muitos casos, eu acho que sim, afasta e a gente trabalha a mãe, porque a criança corre risco de vida, a maioria das vezes. E aí? Oi? E o trauma que a criança ficou sendo violada, de queimada pelo próprio pai. A violência, né, a gente não deve passar a mão na cabeça da violência. A violência é contagiosa, não é? Agora, Essa criança da família também não é uma violência. Exatamente. uma vez eu vi um acolhimento da seguinte forma, vou voltar nesse assunto, nós vamos voltar nesse assunto bastante vezes, só trazer um outro exemplo. A mãe estava doente, o menino foi para a escola, a mãe estava doente, foi para o hospital urgência e o pai estava viajando, não estava presente. E aí, tinha uma avó que morava no município do lado, como Santo André. Né? O conselho tutelar, não posso levar essa criança, chamar essa avó aqui e entregar essa criança para a avó. Eu vou acolher essa criança. E a criança ficou acolhida, o pai chegou na noite para tirar a criança, o pai demorou 3 dias. Foi pouco até, né? Porque às vezes nem consegue, né? Oi? Foi pouco, às vezes nem consegue. Então, estou trazendo algumas intervenções nesse tipo, a gente sai abrigando, pensando muito mais no meu trabalho, não na família. Porque se eles esperassem até 8 horas da noite, o pai tinha chegado, ou chamado essa avó para pegar a criança. Né? Porque muitas vezes a gente olha, chegou a criança machucada, eu vou me impactar muito com a situação dela que agora, é o que vou me impactar, mas essa criança, ela tem um histórico, não tem? Tem uma família, tem essa história. Eu ia falar na frente, eu vou até adiantar. Chegou uma criança, eu olho para ela, chegou uma criança num acolhimento, um adolescente, a gente olha, não ela, a gente olha 3 gerações. Ela entrou, então, se chegou nesse momento, o pai está fazendo aquilo, né, convidar os membros pertencentes àquela criança, e como é que a família pode ajudar a resolver aquele problema. Né? Chamar ela para ser participante do processo de interromper a violência. Então,
Esse é o cuidado que também temos que ter. Eu estou trazendo ela também ser no processo de participar. Não somente na culpabilização. Passa. Porque quando a gente fica na culpabilização, a gente vai tratar a família como disfuncional. Vamos tirar toda a capacidade dela de sair da situação de violência. E vamos jogar na gente, a responsabilidade para a gente. Então, a gente vai trabalhar com uma família estruturada mesmo. Esse pai é um pai violentador, está queimando a mão mesmo. Nós temos que afastar esse pai, afastar essa mãe. A mãe é conivente, não dá para ficar na casa com essa criança, porque a mãe é conivente. Né? E a gente vai trabalhar. Não tem jeito mesmo essa família. Eu separei o pai não está morando em casa mais. A criança voltou para casa, mas o pai voltou. Olha só, o pai voltou para casa, ele era muito agressivo, não pode ficar. Eu vi um caso, gente, de um padrasto abusou sexualmente o enteado, menino. Aí afastou. O cara fugiu de medo, ele fugiu mesmo, porque a polícia e tal. A família foi morar na cidade, ela morava numa comunidade, a família foi morar na cidade, e aí está protegido, mas essa mãe estava perdidinha, né, cheia de 4 filhos e tal. Um ano depois, sabe como é que estava? Pai, mãe, todo mundo na mesma casa, lá naquele lugar. Qual o tipo de intervenção que foi feita? Simplesmente, vamos afastar esse cara que não presta. Ele que, né, olhar sempre para que e não trabalhou-se qual o potencial dessa família ali para viver livre de violência. O que a gente pode fazer? Quais serviços que a gente pode acessar? O que eles gostam? Nós trabalhar com eles e não focar nas dores da criança, que a gente precisa acolher. O acolhimento nosso é fantástico, mas não quero dizer que focar na dor dela para olhar só ela. Nesse sentido que eu quero dizer. Ficar só focado nela, olhar a família como um todo. A gente fala o sistema familiar. A gente sempre acha, como está aí no material de vocês, está falando, e olhar para a família sempre como um sistema de membros, né? E que se ajudam, um ajuda o outro da forma que é possível. Às vezes, até se afastando é uma forma de ajudar. Eles se organizam, tem uma forma de se organizar a família. A nossa família tem uma forma de se organizar diferente da outra. Então, entender a forma de organização daquela família que chegou com a criança machucada é uma forma de, primeiro, entender qual o contexto que eles vivenciam, quais são as pressões que eles estão vivenciando, qual o contexto daquela agressividade. Se eles moram num lugar violento, pai, ok, mas vamos fazer isso sem queimar a mão? Enfim, pode passar. E aí, estratégia de sobrevivência. Viu que essa mãe que varre a rua, estratégia de sobrevivência dela para cuidar dos filhos era aquela. Tirar os meninos de casa e ficar com ela. Era estratégia de sobrevivência dessa mãe. Então, levar em consideração, reconhecer e buscar as competências e a autonomia das famílias. Eles têm, por mais que ali está usando a violência como meio, nós temos que fortalecer. Agora, não estou dizendo que tem pais ou membros da família que, né, maltratam essas crianças justamente por uma questão até do abandono, que é um nível maior aí de violência. Né? Não quero mais essa criança e tal. Enfim, você trabalha. Se não é possível voltar para casa, né, nós temos a destituição do poder familiar, enfim, outros meios, mas o trabalho inicial, se a gente não trabalha por buscar as competências da família, vamos sempre trabalhar com o negativo. Vamos sempre trabalhar como salvador da pátria, como patológico. Esse pai é doente, essa mãe é doente, não dá conta, eu vou fazer todo o serviço, vai sair, com a carência, essa família não vai dar conta de fazer nada. Então, um negativo, eu já tentei de tudo. É a 3ª vez que esse menino volta no abrigo. Olha só que sintoma é esse, com a 3ª vez que o menino volta no abrigo. Qual o trabalho está sendo feito com aquela família lá? Por mais que a gente tenha feito o trabalho, né, então, a 3ª vez está sendo recorrente, virou um ciclo. Né? A gente trabalhou com um menino lá no Rio, ele já tinha passado por todos os abrigos do Rio de Janeiro. Mas aí fizemos um trabalho, sabe qual foi o trabalho agora que a gente fez, conseguiu fazer? Já tem 1 ano que ele está no abrigo. A gente está dando de alegria que ele estabilizou. Não é possível ele voltar para casa mais, já está com autonomia. Então, ele está no abrigo. Que bom que ele ficou, porque ele não ficava. Tempo em tempo, ele arranjava problema com um, arranjava problema com o outro. Para a rua. Eu fico, né, usuário. Aí chegava nas comunidades que ele já conhecia, trabalhava lá como aviãozinho, não sei o quê, usava muito, não sei o quê. Quando ele viu que começava a ficar ruim para ele, voltava para o abrigo. Procurava lá na central. Estou voltando. Você de novo? Ele criou isso como um sistema, a forma de estratégia de sobrevivência dele. Ele estava criando isso. E aí a gente foi trabalhar justamente quais são os ganhos que está tendo com isso, o que você está levando. Aí fomos trabalhando, né, com ele,
buscando as famílias, o membro. A gente conseguiu que ele ficasse no acolhimento e os tios começaram a visitar. Uma tia começou aí. Então, tá bom, tá ali, quietou. Talvez ele dali não vá morar com esse tio.